a correção, orientar, porque as pessoas ficam tipo tristes e aí deixa de dar glória. Mas a palavra de Deus, vai pregar no nome de Jesus, a palavra de Deus, né, irmãos, nos ensina que a disciplina de Deus é prova do amor dele por nós. O apóstolo Paulo diz que ai daquele que não é disciplinado por ele. Porque se você não é corrigido por Deus, se você não é disciplinado por Deus, se Deus não te repreende, então você não é filho. Porque Deus prova, porque Deus ensina e Deus repreende a todo aquele que Ele chama de filho, para correção. Amém? Quem está aqui com dificuldades? Glória a Deus. Ah, pastor, eu não sei o que é isso na minha vida. Graças a Deus. Você está vivendo, olha, que maravilha saber disso. Que você está vivendo um tempo de glória, né? Só louvor, gratidão e balanço na rede e passeios. E graças a Deus. Amém? Mas tem alguns que estão atravessando o mar do deserto e outros que estão apavorados com as ameaças de Faraó. Aleluia. Amém, irmãos? Olha bem, Faraó deixou o povo de Deus ir. Mas por que Faraó deixou o povo de Deus sair do Egito? Porque ele quis? Não, porque Deus baixou a mão sobre ele. E é isso que eu digo para você: o primogênito que iria ser o sucessor da linhagem de Faraó morreu na noite que Deus trouxe juízo ao Egito. Em toda a casa egípcia tinha um morto, e na casa de Faraó não foi de o filho dele morreu. E só depois da morte do filho, que aconteceu com a 10ª praga, foi que ele liberou o povo de Deus para ir embora. Por quê, pastor? Porque às vezes você não leva a sério. Tem pessoas, irmão, que às vezes não leva a sério. Aí chega lá um cara, né? Moisés, com um cajado na mão, Arão com ele. Aí chega pessoas simples, né? Sem arma de fogo, sem nenhum canhão, chega, né, e diz assim, perto daquele governante que se titulava Deus. Olha como é que ele diz, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Alecaia Súria, deixai o meu povo para prestar-me culto no deserto. Aleluia! Você está entendendo? E aquele governante disse: quem é o teu Deus? Quem é esse? Para que eu possa obedecer ou deixar ir o povo de Israel, a quem está aqui servindo de escravo no Egito? Quem é esse? Essa é a questão. Olha a arrogância de Faraó, olha a arrogância dele. O que é que ele diz? Olha o que Deus fala. Assim diz o mensageiro do Senhor, fala em nome do, quando Deus manda, fala em nome do Senhor. E a mensagem não é do mensageiro, a mensagem vem daquele a quem ele representa. E Moisés estava no Egito como porta-voz de Deus na terra. Aleluia. Você está entendendo? E a igreja recebeu também de Jesus aquela ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. A igreja tem também esta missão na terra dos viventes: proclamar Cristo como Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Então vou te dizer uma coisa: se depender do inimigo, ele não liberta você, ele não solta você, ele não livra você, ele quer manter você escravo, prisioneiro dele. Você está entendendo? Se depender do inimigo, você não vive um novo tempo, você não tem uma nova história, você não vai desfrutar de um relacionamento com Deus. Se depender do inimigo, você nunca vai saber o que é um novo céu e uma nova terra, e muito menos uma terra que emana
depende dele, a palavra dele não é a palavra final, porque embora o inimigo tenha poder, não tem todo o poder. Aleluia! E nós sabemos que ter poder e ter todo o poder tem uma diferença entre uma coisa e outra. Amém? Então quem manda é quem tem todo o poder. Aleluia! Tu está entendendo? Primeiro ponto da noite, nesse culto da restauração: louvado seja o nome do Eterno. Aleluia, né? Deus falou. Eu quero que você entenda isso. Deus falou: deixa aí meu povo. É tempo de liberar? É tempo de uma nova? É tempo de cumprir promessa? É tempo de se relacionar com Deus vivo? É tempo de desfrutar de novas bênçãos? E agora o inimigo não queria deixar o povo ir. Então foi preciso que Deus trouxesse a 10ª praga, porque ele tinha enviado 9. Quando a pessoa endurece o coração, por isso que eu estava dizendo para os irmãos, não é bom receber a 3ª repreensão. Porque Deus é amor, mas também é fogo. Ele é justiça. E se tiver que tratar, ele trata comigo, com você, com qualquer um. Com a minha casa, com a sua casa. Você está entendendo? Ele trata. Essa é a verdade. E aí então, Faraó deixou ir por quê? Porque Deus tocou no filho dele. A 10ª praga ele perdeu. Foi uma dor terrível. E ali ficou bombardeado, mas já não tinha mais jeito, já não se podia mais voltar atrás. E ele teve que mandar o povo ir embora. E ficou para sepultar o filho. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Mas a vontade de Deus foi o quê? Foi feita. Ele não podia ter ouvido na primeira? E ele ouviu, mas não ouviu. E ainda zombou. Quem é esse Deus? Esse Deus é Senhor dos céus, da terra, de tudo que você vê e toca. E tem. A quem pertence a sua vida? A nossa vida é dele. A nossa casa é dele. Nossa família é dele. Tudo que nós temos é dele. E esse Deus trouxe um novo tempo. E eu quero entender que hoje esse novo tempo também é para nós. Por quê, pastor? É para aqueles que creem. Porque o inimigo deixou embora o povo. Depois o inimigo mudou de pensamento. O que é que ele faz? Depois que a dor passou, que sepultou o filho, que começou a ficar mais consciente das coisas, aí ele disse: que besteira, filho, como é que eu posso fazer? Como é que fizemos uma coisa dessa? Como é que a gente permitiu que eles fossem embora? Então o que é que ele faz? Ele muda de pensamento. O povo que alcançou a libertação, que estava caminhando agora para o Monte Sinai, porque no Monte Sinai, segundo as Escrituras, Deus tinha dito a Moisés: a prova que eu sou contigo, Moisés, é que tu vai voltar e tu vai me servir aqui nesse monte. A prova que eu sou contigo é que o culto já está marcado nesse monte, na presença do Deus vivo. Aleluia! Deus estava dizendo: tenha certeza que você vai voltar e vai me agradecer, me louvar e vai agradecer aqui neste lugar. Deus marcou encontro com o seu povo no Monte Sinai. E o povo saiu. O povo estava livre, caminhando na direção do Monte Sinai, né, para receber de Deus os mandamentos, para ser conduzido para a nova terra. Quem está entendendo? Até que Deus disse para Moisés: vai por esse caminho. Vai por onde? Moisés, coisa boa, escute isso, coisa boa é você andar sendo orientado pelo Espírito Santo. Tem hora que o Espírito Santo vai levar você para um caminho que ninguém vai entender, só você. Como, pastor? Vão questionar o que você está fazendo, vão questionar suas atitudes, vão questionar suas decisões. Por quê? Porque você está seguindo a orientação que Deus lhe deu. Mas presta bem atenção, tem um caminho mais curto para o povo de Deus. Mas Deus orientou Moisés a ir beirando o mar
de frente para o Mar Vermelho. O caminho que Moisés pegou, e Deus orientou que ele fosse, levou Moisés de frente com o Mar Vermelho. Irmão, não tinha o que? Passagem. Parece até que tinha sido uma cilada, parece até que tinha sido uma armadilha. Como é que pode? Todo mundo estava certo que ia chegar na terra prometida, amém? De repente eles se esbarram, só água, e não tinha como ir mais adiante. Piorou. Você acha que piorou? Piorou sim, porque quando eles se viram sem passagem, ficaram apavorados. Que tem crente que em vez de buscar a Deus, prefere reclamar. Você ouviu? Vem com o texto para não dizer que o pastor está falando da carne, né? Antes que Deus pegue a tua orelha ou a minha também. Vem com o texto bíblico para me acompanhar aqui na leitura. Vê que coisa engraçada. Olha o povo. Faraó no verso 10 vem atrás do povo. Aleluia. Eles levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. O que foi que eles tiveram? Muito medo. Por quê? Porque vinha Faraó querendo pegá-los e na frente não tinha passagem. Está encurralado. Está encurralado. A situação não é boa. Olha para cá para você, porque você pode estar vivendo isso hoje e não sabe como sair dessa sinuca de bico. Me perdoe a expressão, que antes de me converter, eu praticava também uma sinuquinha. E uma sinuca de bico que dava dor de cabeça. Você está entendendo? Tem situação na nossa vida que dá muita dor de cabeça. E você procura um jeito, 2 jeitos, 3 jeitos, 4 jeitos, quer ver sair e não encontra. Aí começa a bater o medo, começa a bater a insegurança, começa a bater o desespero, começa, irmão, a ficar sua vida turbada, a sua alma enegrece, a sua paz vai embora, o seu humor muda. Eita, aleluia. E você começa a se diminuir. Começa a se diminuir diante daquele problema que surgiu. Quem está entendendo? Pois é, esse povo estava caminhando debaixo da proteção de Deus, na direção de Deus, e mesmo assim encontraram o quê? Caminho fechado. Mas pastor, como é que pode isso? Pois é, estava indo no caminho, uma liderança constituída por Deus, que era Moisés, conduzindo eles. Chega lá na frente, Moisés descobre o Mar Vermelho e não tem para onde passar. Aleluia! E agora, pastor? Diante da situação, você pode fazer 2 coisas: clamar a Deus ou reclamar com Deus. Veja o versículo 11. E disseram a Moisés, crente murmurando, né? Crente quando entra em desespero, né? Pega pastor para valer. Você está entendendo? Olha o que eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Isso é o quê? Desespero. E estavam falando com quem? Estavam reclamando com quem? Com Moisés. E Moisés era representante de quem na terra? Era porta-voz de quem? Então com quem era a reclamação? Era com Moisés ou com aquele que colocou Moisés como representante na terra? Diga aí, você cria um povo e o povo olha para você e diz: nossa, tu trouxe a gente para cá para morrer nesse deserto? Não era melhor ter deixado a gente no Egito, não? Olha só, olha o que o povo fala, né? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Queriam ficar na escravidão. O crente chega na igreja, é uma alegria só. Quando começa a caminhar, Deus começa a provar a fidelidade, aí começa a desejar voltar para o mundo. Porque na mente dele, melhor estava antes. É lógico, não tinha compromisso nenhum com Deus. Deus não provava sua fé, sua fidelidade. Aí eu tinha, estava toda vontade.
O inimigo de nossas almas vai perturbar quem está sem aliança com Deus, né? Vai perturbar. Se você não quer nada com Deus, acha que o inimigo vai te perturbar se você já fez essa escolha? Agora Deus prova, não é o diabo não, é Deus que prova, é Deus que põe à prova a nossa fé, a nossa fidelidade. É diferente. Glória a Deus, aleluia. Deus coloca à prova a nossa fidelidade. Eu tenho que entender isso, né? Aí vamos ver, o crente chega, começa a abrir a boca e dizer: Deus, eu te amo, tu és a razão do meu viver, aleluia. Não é assim, irmãos? Aleluia. Chora, se quebranta, e a igreja toda diz: olha como é esse irmão ou essa irmã está, né, íntima do Senhor, né? Olha só o que ela está falando. Aí Deus diz: bom, nós não sabemos, nosso Deus é que sabe. Então Deus vai colocar à prova as nossas palavras. Ele vai provar aquilo que a gente tenha cuidado com aquilo que você fala diante de Deus, porque Ele vai colocar a prova. Ele sabe se é verdade, né? Ele conhece o coração, e quando a gente fala, Ele põe a prova. Aleluia. Está declarando que Ele é seu tudo, razão da sua vida. Então, diga como Jeremias. Jeremias disse: o Senhor é a minha porção, debaixo de muitas pedradas, rejeitado pela nação, né? Chamado de falso profeta, né? Levando pancada, sendo jogado dentro de calabouço, de cisterna, chamado de traidor da pátria. E mesmo assim ele dizia: Deus é a minha porção. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? A minha porção, ele disse, é Deus. A porção de Jeremias, o profeta, era quem? Mais nada. Deus, a pessoa do Deus vivo, era tudo que ele tinha. Você está entendendo isso? Então diga para o seu irmão aí: toma cuidado aí, isso. Toma cuidado com tuas palavras, com aquilo que tu fala diante de Deus, porque depois Deus põe a prova, aí não é, aí todo mundo fica sabendo que as suas palavras eram enganosas. Amém? Volta para o texto. Reclamaram com Moisés. Não é esta, verso 12 diz assim: não é esta a palavra que temos falado no Egito, homem. Eles não queriam ouvir Moisés no Egito, já não queriam ouvir no Egito. Você está entendendo isso? Deus mandou Moisés como salvador, né? Como libertador de Israel. E quando Moisés chegou lá, as lideranças e o povo de Deus não queriam ouvi-lo. Quem te constituiu juiz entre nós? Nós só. Amém? Não aceitaram a autoridade que Deus tinha, né? Aí a gente chega a dar um conselho para o bem da pessoa, pessoal. Pastor muito chato, porque ser santo, né? Está fazendo vergonha a pessoa. Vergonha no final de tudo, você achar que está no céu e descobrir que está no inferno. É uma vergonha, não é nem só vergonha, é um sofrimento eterno. Aí é, irmão. Vergonha é chegar naquele grande dia, né? Ele dizer: meu Senhor! E Jesus dizer: não te conheço, nunca te conheci, aparta-te de mim. Aí é vergonha. E vergonha eterna, está entendendo? Por isso, agradeça a Deus. Por que a igreja viveu tudo isso que tem vivido? Porque desprezou a palavra de Deus. E aqueles que falam essa verdade são desprezados. Pouco querem ouvir aqueles que falam a verdade como ela é. Mas se você falar besteira, heresia, meninice, aí todo mundo dá crédito a você. Quer ouvir você. Você vem ouvir. Então toma cuidado com tuas murmurações, porque nessa caminhada cristã é preciso entender que a murmuração é um pecado que Deus condena. Condenou nos dias de Israel e condena nos dias de hoje. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver o apóstolo Paulo citando lá
que a igreja vigie para não seguir os caminhos de Israel no passado. Porque o mesmo Deus que julgou Israel vai julgar a igreja. Aleluia! Amém, irmãos? Pois é. Então o povo entrou em desespero, aí se esqueceu de Deus, das promessas de Deus, porque Faraó estava vindo. Lógico, né? Com medo a gente fica apavorado. Mas em vez de buscar a Deus, e é incrível isso hoje, irmão. Tem pessoas aí que sabe que está presa, sabe que está acomodada, sabe que não está obedecendo, sabe não que está escravo do pecado, do medo, da insegurança, mas não busca a Deus. É ouvindo Deus falar e continua parado no mesmo campo, não toma decisão, não busca o Senhor. Até quando? Aleluia. Aleluia. Reclamaram com Moisés: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Queriam lá, Moisés, é o seguinte, em vez, se é desse jeito, né, se é nessa dificuldade, entenda aqui, por favor. A dificuldade apareceu. A igreja, não a igreja, o povo de Israel naqueles dias buscou a Deus em oração. Mas aí vamos orar porque o negócio pegou, ficou feio? Não, resolveram reclamar com a líder e culpar a liderança, né? Em vez de buscar a resposta em quem? Em Deus, de se unir, de fazer um culto. Vamos nos reunir aqui tal dia, tal hora, e vamos orar no mesmo propósito. Vamos buscar o nosso Deus, que Ele vai nos dar a resposta. Mas não tinham isso com Ele. Em vez de fazer essas coisas, ficar dizendo: é melhor estar no Egito, vai para lá. Vai para lá do Egito. Saudade do Egito? Que Deus nos guarde, irmão. Hã? Tá com saudade do Egito? Vai para lá, ser escravo de Faraó. É misericórdia mesmo, mano. E Deus tem a misericórdia, vai ser escravo de Faraó. Porque aquele que Faraó queria? Escravizar, humilhar, pisar, porque já fazia isso há muitos anos. Aleluia. Mas eu sou livre. É livre para o inferno. Porque cometer todo tipo de atrocidade, nós sabemos disso hoje, né, irmãos? Quem é consciente sabe. Quem aqui de vocês que está ouvindo essa mensagem hoje, você crê mesmo que Deus vai apoiar, vai aprovar nossos pecados? Você crê mesmo que Deus vai deixar a gente sem a devida correção? Se Deus amou Israel e tratou com Israel, não vai tratar conosco? Se você pensa que Ele não vai, só você ver. Não conhece o Deus Santo, vive fiel. Amém, meu irmão? Então é bom amar Ele e se submeter a Ele e aos princípios da palavra dele, e procurar andar em retidão. Mas vem para cá. Desesperou-se, reclamaram, quiseram voltar, lembrar do Egito. Aí Moisés, verso 13, Moisés disse: glória, tem sempre que ter alguém, irmão. Porque se todo o grupo estiver desesperado, então está todo mundo perdido. Tem que ter um consciente daquilo que é e daquilo a quem ele serve. Não tem, irmão? Não tem? Tem que ter um crente de fé. Porque se todo mundo estiver lá, eu acho, então está tudo bem. Tem crente de fé aqui hoje, irmão? Está feio, está arrochado, está apertado, mas Deus está dizendo: Faraó não vence não, Faraó não vence, está apertado, mas Faraó não vence. Quem está dizendo? O Senhor está dizendo na sua palavra. Ele foi Deus, Ele é e será sempre Deus. No dia de Faraó, lançou por terra Faraó e seus cavaleiros, para dar vitória ao povo de Israel. Aleluia. Amém? Então para com essa preocupação tua aí logo, né? Moisés, porém, agiu diferente, porque Moisés foi aquele que ouviu o Senhor dizer: vou te usar para a glória do meu nome, para os meus propósitos. Então não tenha medo, vá, porque o Senhor vai adiante de ti.
Deus te escolheu, se Deus te chamou. E Moisés falou assim, ó, face a face com o Eterno. Conversa, um diálogo. E ele dizendo: Moisés, eu te escolhi, vou te enviar para Faraó, né? Tu vai retirar lá o meu povo, aleluia, vai trazer o meu povo a este monte, e neste monte vocês vão me servir, aleluia. Glória a Deus. Moisés sabia, e foi Deus que fez, deu a Moisés poder e autoridade, deu os sinais para ele realizar quando o negócio ficasse feio. Porque tem pessoas que não creem na palavra. Tem que ver o que, irmão? Tem que ver o sinal. Já viu? Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e dizem assim: eu creio. Mas tem pessoas que ficam estranho, esquisito. Põe aqui na tua capa e depois ficou toda leprosa. Põe de volta. Voltou curada. Disse: esses sinais eu te dou para tu realizar diante de Faraó. Não foi? Já leu esse texto? E Deus disse: vejais, quando você chegar lá, opere os sim, use. Deus não dá nada para ficar enterrado, viu, igreja? Se Deus te deu dom, acorda, desperta e usa. Aleluia, porque esse é o tempo e essa é a hora de usar o dom que Deus te deu. Aleluia. Pronto. Moisés agiu diferente. Moisés disse: não tem mais. Quem quer ouvir uma palavra de como, pastor? Você sabe quem foi que orientou Moisés a ir por aquele caminho? Foi Deus. Então não era um projeto de Moisés, era um plano de quem? Quando o Faraó viu que Moisés estava perdido, mas ele pensou que Moisés estava perdido. Observe o que Deus falou para Moisés. Moisés ficou preocupado com o povo apavorado, e Moisés lançou uma palavra profética. No verso 13 ele disse: não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor. Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar. Tu crê? Deus vai nos livrar. Aleluia! Quem falou? Moisés. Quando ele libera a palavra profética, ele faz um clamor a Deus. Quando ele clama a Deus, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aleluia! Glória! Glória a Deus! Vamos cá. Por que tu clamas a mim? Entender isso. O que foi que Deus disse a Moisés? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ponto final. Mas marchar para onde, pastor? Para cima do problema. Marchar no poder. Confiar que Deus é o maior, porque é. E a palavra final quem dá é Ele. Aleluia! Você precisa marchar, porque se o mar te assusta e as ondas são bravias te assombram, é o que você vai fazer? Você não vai, você volta, você retrocede. Por que tu clamas a mim? Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Todos que estão aqui são crentes. Xenevaçu. E Caremanavaçu. Glória a Deus! Olha para cá, Deus está dizendo para você nesta noite: usa a tua fé. Abre a boca e fala. Mas fala em alto e bom tom. Olha lá o gigante Golias. Davi olha para ele e diz assim: quem é esse em si? Todo o exército de Israel nos dias de Saul teve medo de enfrentar Golias. O próprio rei Saul não teve coragem de enfrentar Golias. Aí chega aquele, rapaz,
né? Que não cabia, não tinha estrutura, né? Para entrar no exército, porque era franzino. Chega no momento da batalha, ele olha para o gigante e ele diz: quem é esse circun? Meu irmão, você não sabe discernir, não. Sim, é vencedor, rapaz. Mas estava lá o gigante. Aí Davi diz: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha o entendimento do menino. Esse exército que estava sendo afrontado era o exército do próprio Deus. Você acha que Deus ia deixar isso barato, irmão? Deus estava sendo afrontado, irmão. Você acha que Deus ia deixar barato, rapaz? Aí veja que o inferno hoje bate a nossa porta de muitas maneiras, né? Querendo nos afrontar, nos humilhar, né? E a gente fica aceitando. Está repreendido em nome de Jesus. O meu Deus é maior e vai dar virada nesse negócio, porque Ele é Deus. Aleluia. Então levanta a tua cabeça. Tem hora que você está debaixo de tanta pressão que você faz assim, ó, fica caminhando, cabisbaixo. Aí o Espírito Santo diz: ei, levanta a tua cabeça, mano. Sorri, rapaz. Ande de cabeça firme em pé, porque você é filho e filha de Deus. Cabeça erguida, porque o nosso Pai cuida de nós. Então aquilo que a gente acha que é impossível, para Ele não é. Glória a Deus. Amém? Vou terminar aqui, porque senão passa a madrugada todinha vendo vocês aí, né? Vamos fechar aqui a mensagem, vamos entender. Moisés clamou pedindo solução, e Deus disse: eu já te dei a solução, eu já te dei capacidade para vencer, eu já te dei poder para tu vencer. Então usa o que eu te dei, a tua fé. Então esse mar vai se abrir. Quem crê? Esse mar vai se abrir. Glória a Deus. Você crê? Dentro desse recipiente tem pedido de oração. Aleluia. E por que eu peço para você escrever? Porque através da sua escrita você expressa a sua fé naquilo que você ouviu, né? A própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tem que crer. Então veja que em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Fique de pé, irmão Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. Eu vou fazer a segunda oração. E pronto, esse recipiente. São 7 orações que Deus me orientou. A segunda é hoje. Até a 7ª você ainda tem tempo de fazer pedidos aqui. Pedidos por quê, pastor? Por causas impossíveis. Se você tiver alguém na família que você diz assim: esse ninguém muda o coração dele, põe o nome dele aí, em nome de Jesus, né? O que seria impossível, Deus faz, né? Deus sabe. Amém? Se você tem alguma causa na justiça, onde eu não sei, Deus sabe, você sabe, e crê que Deus é e pode, põe aí pela fé. Vamos estar orando. Amém? Porque Deus vai operar milagres. Amém? Agora eu quero convidar você, por favor, nesta noite, a orar comigo. Quem quer orar? Então eu vou precisar da sua atenção para cá. Vou precisar que você estenda a sua mão nessa direção, porque a gente vai orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Oia, chovia, chovia. Levanta a tua mão.
de canto Yamashe, do Yamande Koyango Sheri Ayabiashi, Yamanabiase, Ayandekash, pega a mão aqui dentro do seu lado, pega a mão, glória.